Gênesis capítulo 3, o verso 24. E depois nós vamos continuar lendo o capítulo 4, a partir do verso 8. Gênesis capítulo 4, capítulo 3, o verso 24. E depois o capítulo 4, o verso 8. Quantos encontrou, digam amém. E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O verso 8 do capítulo 4. E falou com Caim, com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que eu possa ser perdoada. E eis que me lanças da face da terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Porém o Senhor disse: porquanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse a qualquer que o achasse. E saiu Caim da face do Senhor, e habitou na terra de Nob, na banda oriente do Éden. E você diga amém. Antes de você tomar assento, você vai ajudar eu a pregar. Então você vai olhar para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: olha, cuide da sua casa, porque Satanás quer colocar você fora dela. Agora você pode assentar e olha para cá, que esse é o tema que eu quero compartilhar com você. O princípio é o livro de Gênesis, mas a Bíblia diz que tudo começou quando ainda o homem não havia sido criado. A Bíblia diz que o primeiro a ser expulso da sua casa chamava-se Lúcifer. Foi o primeiro que foi expulso da sua casa. O livro do profeta Ezequiel narra que ele andava no jardim do Éden. O Éden do livro de Ezequiel é conhecido pelos historiadores e pelos intérpretes da Bíblia como o Éden mineral. O Éden que Adão viveu era o Éden vegetal. O Éden em que Lúcifer e uma terça parte e alguma quantidade de anjos vivia era o Éden mineral, aonde estavam as pedras afogueadas, aonde estava a safira, aonde estava todas essas pedras que trata-se no livro do Apocalipse, principalmente, que era o fundamento da cidade da Nova Jerusalém. Então ele andava sobre essas pedras afogueadas. Era a Bíblia diz, um querubim ungido da guarda. Ele tinha responsabilidade sobre esse jardim, ele tinha liderança sobre alguns anjos, e a Bíblia diz até o dia em que nele achou-se maldade. Então a Bíblia diz que Deus o expulsou. E Jesus, lá no Evangelho, Jesus narrou, diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então Jesus está dizendo que Satanás foi expulso do seu lugar. O livro do profeta Isaías também diz que Satanás foi expulso do seu lugar, do lugar da sua habitação. E a Bíblia diz que era o lado norte do céu. E o profeta Isaías diz que o lado norte do céu ficou vazio. Houve uma abertura, porque Satanás foi expulso do seu lugar. E a Bíblia diz que como ele desceu, o que aconteceu com Satanás? Ele desceu, ele é espírito, ele desceu, e quando ele saiu do seu lugar, que era o jardim do Éden, que era a pedras das fogueadas, que era adorar a Deus,
A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Isso quer dizer, ele era o módulo perfeito. Não havia um anjo tão perfeito como ele. A Bíblia diz que ele era um adorador completo. Ele tanto adorava sozinho, como ele levava toda a corte angelical a adorar o Senhor. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que os instrumentos estavam nele, e ele tocava todo tipo de instrumento. Mas a Bíblia diz que ele foi expulso do seu lugar. A partir do momento que ele foi expulso do seu lugar, por ele ser espírito, então ele desceu à terra. E a Bíblia dizia: eu vi cair Satanás do céu como um raio. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que o capítulo 1 do livro de Gênesis não é o começo, porque o começo do livro de Gênesis, Moisés começa escrevendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali abre uma vírgula. Quando abre aquela vírgula quer dizer um espaço de tempo. Isso pode ser milhares de anos ou milhões de anos. Ninguém sabe quanto tempo tem esta pequena frase de Moisés: e no princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula, e a terra era sem forma e vazia. Aí dá sequência, dá uma vírgula. Alguns intérpretes dizem que nessa vírgula foi que Satanás desceu do céu expulso, e ele caiu na terra já criada. E quando Satanás caiu na terra, a terra tornou-se sem forma e vazia. A parte seca afundou na água. Então a catástrofe foi muito grande, a destruição foi muito grande. O livro do profeta Jeremias, numa palavra profética sobre a destruição de Jerusalém, ele menciona que a terra estava vazia. E eu fui arrebatado até o dia do Senhor, diz ele, e a terra estava vazia, e uma escuridão e um pó subia. Tudo se leva a entender que foi quando Satanás foi expulso da sua casa. E quando ele caiu aqui, como aqui era matéria, como aqui era o reino dos homens, como aqui era terra, é material, então isso ficou destruído. Foi por isso que Deus não criou a terra na segunda fase. Deus diz: apareça a porção seca, separe a água de água, porque a água já existia, a terra já existia. Deus só diz assim: faça a expansão entre água e água, entre água líquida e água gasosa, entre a terra que está na profundidade da água, suba. E a terra então subiu, porque já tinha sido tudo destruído. Então alguns intérpretes interpretam essa, a primeira parte, ou a segunda fase da criação. Então a Bíblia diz que quando ele caiu, ele destruiu tudo. E a Bíblia diz, foi quando Deus então construiu uma casa para o homem. Porque Deus tinha propósito de fazer uma casa para o homem. E então a Bíblia diz que Deus desceu, pegou, construiu um paraíso, que chamava Éden, né? O paraíso de Deus no Éden. Ele desceu na terra, no lugar chamado Éden, entre os 4 rios da Mesopotâmia, e plantou ali um jardim. Semeou toda a semente na terra, semeou todo tipo de semente na face da terra, mas não deu ordem para crescer. Mas dentro desse espaço de 4 rios, Deus plantou um jardim, e fez o jardim florir, e fez as árvores crescer, todo tipo de semente brotar, e o jardim ficou florido, mas a terra ficou deserta, somente com a semente no solo. A Bíblia diz em Gênesis que nenhuma semente ainda não tinha brotado, porque o homem não tinha arado a terra e não tinha chovido sobre a terra. Mas o jardim que Deus tinha plantado tinha todo tipo de plantação e fruto que se imaginasse a mente do homem. Todo tipo de animal estava dentro do jardim do Éden, e lá Deus colocou o primeiro casal, chamado Adão e Eva. Agora, um problema muito difícil. Satanás, que era um ser espiritual, foi expulso da sua casa. Agora ele veio para baixo, ele desceu à terra, mas a terra, ela é matéria, a terra é física. Então Satanás não tem uma casa aqui na terra, não tem uma casa. Então a Bíblia diz que Deus criou o inferno. E criou o inferno, que o profeta, o sábio Salomão escreveu que para os sábios e entendidos, o céu fica para cima, para se esconder do inferno que está para baixo. Então indica-se que fora da terra, em algum lugar, dentro, debaixo da terra, fora do globo terrestre, está o inferno. Fora do globo deve estar o inferno. Mas Satanás não fica lá. A Bíblia diz que o lago de fogo de enxofre não foi inaugurado, porque quem vai inaugurar é o anticristo,
a besta e o falso profeta. Satanás nem rodeia o lago de fogo no inferno. Então ele estabilizou o seu exército e o seu império nas regiões celestiais. Isso quer dizer, entre a terra e o céu. Então ele estabilizou, porque no céu ele foi expulso, a terra ele não pode viver porque não é matéria, não tem corpo. Então ele estabilizou o seu império nas regiões celestiais. Ele parou em cima. Então Satanás não tem casa. A Bíblia diz que quando Jesus desceu ao inferno, até a chave que era da porta, Jesus tomou. E diz: eu tomei a chave da morte e do inferno. Então Satanás foi expulso da casa dele, recebeu o inferno para morar, e nem o inferno ele tem a chave. Olha a situação que está Satanás, né? E ele foi expulso para lá. E a Bíblia diz que quando essa história estava desenrolando na vida do homem, então Deus tinha criado Adão. Adão estava vivendo no jardim. A leitura da Bíblia que nós lê, até parece que Adão foi criado num dia, deu uma volta com Eva e Eva já pecou. Ninguém sabe quantos anos ou 1000 anos Adão ficou no jardim. Ninguém sabe, porque o dia não contava. Quem contava o dia? Até que o dia em que Eva saiu sozinha e foi até a beira da árvore da vida, e Satanás usou o corpo de uma serpente e começou a falar com Eva. Enganou Eva, Eva deu e enganou Adão, e a Bíblia diz que Deus então o colocou para fora da sua casa. E a Bíblia diz que Adão foi expulso do jardim. Adão também ficou sem casa. Satanás já estava sem casa. E agora Adão e Eva também estavam sem casa. Deus colocou uma peça de roupa em Adão e Eva e o colocou para fora. Colocou um querubim, a Bíblia diz assim, no lado oriente do Éden, no caminho que dava para a árvore da vida. Deus colocou 2 querubins. Querubim é aquele que guarda. Querubim é aquele que guarda. Então Deus colocou 2 querubins, e a espada de fogo inflamada rodeava em volta do caminho da árvore da vida, para que o homem não voltasse lá. E a Bíblia diz que então Deus colocou o homem para fora do jardim. E o homem saiu com Eva, a sua mulher. E a Bíblia diz que começou a viver a vida. Mesmo depois de Adão ser expulso do jardim, Adão saiu andando para a terra. Ele poderia ter feito uma tenda ali, né? Não, mas ele deixou o jardim e foi andar para a terra. Foi cultivar a terra, foi produzir na terra, foi arar a terra. Mas a Bíblia diz que foi quando então Adão conheceu Eva, sua mulher, e Eva lhe deu um varão que deu o nome de Caim. E depois tornou a conhecer, e Eva deu um outro varão por nome de Abel. A Bíblia diz que Caim se irou com Abel, matou Abel no campo. E aqui vem a outra consequência do plano de Satanás. Olha, Abel matou Caim matou Abel no campo. E quando Deus pergunta de Caim onde estava Abel, Abel disse que não era guardador do seu irmão. Deus disse que o sangue dele clamava a ele desde a terra. E por causa da morte do seu irmão, a terra agora criará espinhos e abrolhos, não dará sua força o seu fruto. E tu serás errante na terra, vagabundo na terra, vai vaguear na terra, vai andar pela terra, sem casa, sem moradia, de um lado para o outro, porque mataste o seu irmão. Agora Caim ficou sem casa. Agora ele diz assim: mas a minha maldade, o meu castigo é maior do que a minha maldade. E a Bíblia diz que Deus sentenciou Caim. Aí Caim diz assim: mas desse jeito, se eu continuar andando pela terra, vagueando pela terra, o primeiro que me encontrar me mata. Aí Deus diz assim: eu vou te colocar um sinal na testa, para quem matar Caim, seja amaldiçoado 7 vezes. Aí a Bíblia diz assim: Deus não matou Caim, porque os filhos de Caim tinham uma geração. Os filhos de Caim, se você continuar lendo, os filhos de Caim eram o pai dos instrumentos. Quem criou os instrumentos de música? Os filhos de Caim. Quem criou as primeiras matérias de indústria? Os filhos de Caim. Quem construiu a primeira casa em cidade? Filho de Caim. Então, se Deus matasse Caim, Deus destruiria o futuro da geração.
nós seríamos uma geração que não tinha músico. Nós seríamos uma geração que não tinha casa. Nós seríamos uma geração que não tinha indústria. Porque os filhos de Caim foram os primeiros a construir uma cidade. Rodear, construir casas e edificar uma cidade. Foram os primeiros, foram os filhos de Caim. Então, se Deus mata Caim, eles ficariam sem casas. Se Deus destrói Caim, os filhos dele eram os músicos. Os filhos deles eram os primeiros que inventou a indústria. Foi por isso que Deus não matou Caim. Não foi por causa de Caim, foi por causa da geração de Caim. Porque Deus ainda viu que na geração de Caim ainda tinha coisa boa. Deus tinha um plano para a vida de Caim. Mas Caim se orgulhou. Deus tinha um plano para Abel, mas tinha outro plano para Caim. Mas Caim não teve paciência de esperar o plano de Deus desenvolver. A geração de Abel ia ser uma geração de adorador, de sacerdote. Mas a geração de Caim ia ser a geração de músicos, construtores e fazedores de tenda. Mas Caim se invejou de Abel e matou. E a Bíblia diz que, se você continuar lendo o texto, Caim vagueou sobre a terra. Vagueou sobre a terra e armou uma tenda. Você sabe na onde? Sabe onde Caim armou a tenda? E Caim saiu diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, na banda oriente do Éden. Da onde é que Adão tinha sido expulso? Da banda oriente do Éden. Da porta onde estavam os querubins, Caim voltou, rodeou e armou uma tenda na porta da entrada da casa de novo. Ele andou, vagueou e voltou na porta da casa, na porta do Éden. Você pode ler o texto lá que Adão foi expulso do lado oriente, que Deus colocou um querubim do lado oriente. Depois você vai ler que Caim andou vagueando na terra e voltou na porta oriente do Éden. Depois de todos os seus pecados, ele voltou lá e ainda sentou na porta. Eu estou aqui, habitei aqui na porta. Porque na verdade, o que eu quero compartilhar com você, o que o inimigo quer fazer com você, é tirar você a sua casa. Você pode ler os textos da Bíblia e eu traduzo isso a você. Podia citar alguns versos da Bíblia, que o plano de Satanás é tirar você da casa. Jesus faz uma parábola da edificação da casa sobre a rocha, e depois da edificação da casa sobre a areia. E ele diz assim, que soprou o vento, caiu a chuva, e grande foi a ruína daquela casa. A Bíblia diz que Davi foi pelejar, e quando voltou, o inimigo tinha colocado fogo na sua casa. O plano de Satanás é dividir a nossa casa, porque ele não tem casa. Satanás não tem casa. O propósito de Satanás é tirar o homem da sua casa. Ele já foi expulso do jardim do Éden, ele já tirou Adão do paraíso, e já tirou também o privilégio de Caim desfrutar da terra. Fez Caim ficar errante na terra. O plano de Satanás é tirar o homem da terra, da sua própria casa. Ele vai levantar de todas as formas para que você abandone a sua casa, para que você fique sem casa, para que você saia da sua casa. O propósito do inimigo, irmão, é tirar a nossa casa. E é o que o homem não consegue enxergar. Caim saiu errante, sem direção. Porque o homem que não tem casa, irmão, não tem direção. O propósito de Deus é construir uma casa. Até por isso que Deus construiu uma casa no deserto para ele habitar. Davi construiu uma casa, uma tenda para Deus habitar. Salomão construiu uma casa para Deus, que era o tabernáculo para o Senhor habitar. O Novo Testamento construiu a sinagoga para o povo habitar. Deus tem uma casa. A Bíblia diz que o propósito de Deus é dar ao homem uma casa, e o propósito de Satanás é tirar o homem da sua casa. O que adianta o homem ter uma casa, mas não ter prazer dentro dela? Depois que termina o dia de serviço, o homem volta para onde? A sua casa. Depois que termina todos os seus afazeres, o homem volta para onde? A sua casa. Mas Satanás, ele oferece tudo em troca da sua casa. Quando a casa não tem paz, quando a casa está dividida, Satanás quer roubar aquilo que você tem. Satanás fala ao ouvido da mulher, e Eva acredita com os encantamentos e os sonhos que Satanás diz a ela, e ela engana o marido. Daqui a pouco está a mulher e o marido fora de casa.
O plano do diabo, irmão, é colocar você fora. Foi isso que aconteceu com Agar e com Sara. O problema do Oriente que nós estamos vivendo hoje, a Palestina, e vivendo também os árabes, que são filhos e descendentes de Ismael, que é o filho de Agar com Abraão, é um problema. Porque depois com 99 anos nasceu Isaac na casa de Abraão. E aí Sara chamou Abraão e diz assim: olha, coloque a escrava com seu filho para fora da casa. Por que ela falou isso? Porque senão Ismael crescia, e quem ia para fora era Sara e Abraão. Porque o plano de Satanás é colocar nós para fora de casa. É o marido sair de casa, é tirar a mulher de dentro de casa, é tirar os filhos para fora de casa, é viver uma separação. Porque Satanás, esse é o plano, destruir família. Porque quando o ataque vem de fora para dentro, nós nos une. Mas quando o ataque vem de dentro para fora, nós nos divide. Por isso que Paulo diz que grande é esse mistério, que é o casamento. Grande é esse mistério que é o casamento. Então o propósito do diabo é destruir a casa do homem, é destruir a família do homem, é destruir o lar do homem, é fazer que quando o dia estiver acabando, ele não tenha prazer mais de voltar para a sua casa, ele não tenha alegria mais para voltar para dentro da sua própria casa, porque depois o seu próprio pecado o impede de voltar para casa, a sua própria desobediência o impede de retornar para dentro do seu lar. Foi o que aconteceu com Abraão, com Adão, foi o que aconteceu com Caim. Aí torna-se errante. Você já viu gente errante? Porque ele perdeu a sua própria casa. E a Bíblia diz que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa família. Família nos padrões divinos. Família nos padrões de Deus. É do jeito que Deus concedeu a primeira família. Constituiu a primeira família. Cuidarmos dentro da nossa própria casa. Por isso que Josué levantou dentro daquela geração hipócrita e perversa e disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa é lugar onde nós reparte toda a nossa intimidade. Casa é o lugar onde nós divide a nossa comunhão. Casa é onde nós colocamos um lugar para Deus habitar. Mas tem gente que está descontente com a sua própria casa. Tem gente que faz planos para ir embora. Tem gente que faz plano de construir uma outra casa. Tem gente que faz plano para construir um outro lar. Tem gente que faz plano de ser feliz em outra terra. E eu vou dizer para você esta noite, se você tem esse plano, você vai acabar construindo uma tenda do lado oriental do Éden. Você vai andar e vai armar uma tenda no lugar que você saiu. Muitas famílias estão destruídas. E o marido ou a mulher andou. E agora, irmão, armou uma tenda. Não é uma casa, uma tenda. Na porta da casa que ele saiu. Agora ele depende que a mulher que ele abandonou lave as suas roupas. Agora ele depende que a família que ele abandonou cuide dele, leve ele para o médico. Sem fazer parte, porque agora ele não está dentro da casa, ele está na tenda. Tem gente que acha, tem gente que no vigor da fortaleza, do ânimo, ainda quando os cabelos estão pretos, ainda quando a força está no corpo, está no vigor, ele acha que vai arrasar, ele acha que vai construir casas e fazenda, ele acha que não, ele não acha que a vida é uma roda, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, que talvez a casa que você abandona, você volta dentro dela, para ficar em cima de uma cama, para aqueles que você abandonou, ainda vele por você por misericórdia. O que Satanás quer é tirar o homem da sua casa. Porque quando ele tira o homem da casa, irmão, quando tira a família da casa, ele domina ela. Ele entra nela. Ele entra pela discordância. Ele entra pelo ciúme, pela discussão, pelo desentendimento. Porque às vezes o marido não consegue ficar no seu devido lugar. E a mulher também não quer assumir o seu lugar.
Aí entra a discordância. É como a história que eu contei, acho que foi terça que eu contei, do pioento, não foi? Foi terça, né? Tem mulher que é terrível, que é assim. É assim. Tem marido, irmão, que ora 24 horas para Jesus fazer uma grande obra na vida da mulher dele. O tempo de oração que era para orar pela obra de Deus, ele passa orando e consagrando para Jesus mudar a mulher dele. Às vezes o marido passa orando a vida, irmão, para Jesus mudar ela. E às vezes ela vira em oração de joelho para Jesus mudar ele. Estão dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, se uniram para poder formar uma família, mas estão descontentes dentro do lar. Quantas famílias mais não se reúnem, não se conversam, não se tem mais diálogo, não tem mais alegria? Quantas famílias já estão divididas? Que a hora que acaba o culto, volta-se para casa, mas cada um toma a sua posição. Não tem mais aquela conversa, aquele diálogo, não tem mais amor, não tem mais dedicação. Quantos casais estão juntos por causa de filhos? Estão juntos por causa de dívidas? Estão juntas por causa da família? Estão juntas por causa da igreja? Estão juntas por um monte de coisa, menos por causa do casamento. Satanás quer tirar você da sua casa. E reflita comigo e para pensar, qual é o homem que Satanás tirou ele da sua casa e hoje é feliz? Qual é o homem que Satanás tirou ele da sua casa e hoje ele é feliz? Qual é a mulher que hoje abandonou a sua casa e hoje é feliz? Satanás não tem casa. Você viu que ele foi expulso da dele, depois tirou Adão da dele, e depois ainda Deus falou assim, agora vocês vão ficar com a terra. Aí Satanás foi lá e ainda fez Caim matar Abel e ainda amaldiçoou a terra. E ainda falou para Caim, aí Deus disse, agora você vai ter que ser errante por causa do seu pecado. Agora a terra que você plantar, você vai ter que colocar esforço para ela produzir. Vai ter que colocar agrotóxicos, vai ter que tratar a terra, porque ela não vai dar. Antes não, antes você plantava, ela dava. Agora você vai ter que arar, carpinar, aguar, porque ela não dará a sua força mais. O inimigo vem agindo no meio das famílias, de uma tal forma, irmão. Porque quando nós estamos desentuados, a nossa oração não é ouvida. A nossa oração não é ouvida. Então Deus quer tratar com a nossa família. Deus quer tratar com a nossa casa. Deus quer que você seja feliz dentro da sua casa. Não importa o tamanho dela. Pode ser um cômodo só, com as 4 telhas em cima. Aí você olha para a sua mulher e para o seu filho e fala assim, aqui é a nossa casa. Eu, você e o nenê. E não tem lugar para Satanás. E ele fica rodeando, querendo entrar pelo vão do zinco. Ele fica rodeando, irmão. Ele fica rodeando. Eu lembro de uma história, que Satanás quer entrar de todo jeito. O pastor conta uma história interessante, muito interessante. Ele diz que houve uma crise numa cidade de os lixeiros. Diz que os lixeiros não pegavam mais lixo. Abandonou, sabe, o lixo não pegava mais. E não tinha onde jogar lixo. E tinha uma família que tinha umas crianças pequenininhas, todas elas usavam fralda. E aí não tinha como jogar lixo. Aí ele pegou e falou assim, agora vamos estocando o lixo. Aí as fraldas usadas das crianças foram estocando no lugar, foi estocando. Mas daí chegou um tempo, irmão, uma semana, um mês, aquilo foi fedendo, foi criando, não podia jogar na rua. E aí então ele falou assim, agora o que nós vamos fazer? Quem é que vai querer essas fraldas usadas? Não tem lixeiro. Aí disse que ele teve uma ideia. Ele falou assim, mulher, vamos lá no centro da cidade, vamos comprar umas caixas de papelão, compra uns papel de presente, umas fitas, e nós vamos fazer um negócio. Aí chegou lá, pegou todas aquelas fraldas usadas e foi encaixotando elas assim, uma na vida da outra, assim, encaixotou, aí fechou a caixa, vestiu ela de papel de presente, pôs um laço, colocou no porta-malas do carro, foi numa praça,
com os papéis de presente, com as crianças mais grandes, sentou lá, colocou todos os papéis de presente, aquelas caixas de presente, no banco da praça, ficou ali brincando com as crianças, aí fez de conta que esqueceu aquilo e foi embora. Aí de repente tinha um pessoal que estava passando pela praça, olhou aqueles papéis de presente, olhou para os lados, olhou, foi para frente, de lá, juntou as caixas e saiu correndo, colocou no porta-malas e foi embora. Fechou a porta de casa e falou para a mulher assim: onde você achou isso? Ele disse: esqueceram, compraram os presentes e esqueceram na praça. Fechou as portas, os vitrô, e a hora que abriu, irmão, você pegaria um pacote desse e levaria para sua casa, sabendo que tinha um monte de fralda lá dentro e não tinha onde jogar? A Rede Globo faz isso. Satanás não pode entrar na sua casa porque você expulsa ele, então ele faz um embalo bem bonitinho assim e coloca lá na Rede Globo. E você mesmo abre lá na sua casa, depois do culto. Você mesmo abre, você mesmo leva. Aí você fecha a porta, o portão, fecha o cadeado e abre os pacotes. E quando vai ver, só fralda suja. Que Satanás fez uma embalagem bonita e você abriu dentro da sua casa. Satanás está entrando dentro da sua casa. Ele não pode entrar pelo portão. Ele não pode arrombar a sua porta. Mas você o convida a ele. E as famílias estão sendo destruídas. As famílias estão sendo destruídas. Então eu trago uma palavra da parte de Deus para a sua vida, irmão. Você tem que tomar cuidado com quem entra dentro da sua casa. Quem visita a sua casa. Com quem você recebe dentro da sua casa. Satanás quer dividir a sua família. Ele quer colocar você para fora. Para fora da sua casa. Então a Bíblia está dizendo que o único propósito do inimigo é expulsar nós da nossa própria casa. E não tem coisa mais ruim do que você ficar sem casa, irmão. Ainda se você ficar junto com a família, é uma coisa. O duro é você ficar sozinho sem casa. É o duro você sair sem casa. É a coisa mais terrível do homem. É por isso que tem o governo lutando para construir uma casa. Minha casa, minha gente, minha família. Não é o propósito do governo? Uma casa para a família. Porque a coisa mais terrível é você ficar sem casa. É você sair da sua casa e ir morar numa outra casa, mas ela não é sua. Lá não é sua. Satanás tira o homem da sua casa e leva ele a aventurar em uma outra casa. E depois de algum tempo o homem descobre que a casa que ele está não é dele. Aí Satanás olha para você, põe a mão na orelha e fala assim: ó, tirei você da sua. Nós estamos iguais, sem casa. E agora para você voltar para a sua, tem um querubim com uma espada inflamante em volta do caminho. O inimigo luta, irmão. E os casos mais complicados são os casos que envolvem famílias. São os casos que envolvem casais. São desentendimentos de lares. Porque nós precisamos vigiar 24 horas. E eu sempre digo que Satanás não tem família. É por isso que ele está invertendo tudo. Para conter o que diz a Romanos. Por isso que ele está invertendo o negócio do casamento. Por isso que agora o casamento são homens de dois do mesmo sexo para criar um filho. Que não se para pensar o que esse filho vai pensar quando crescer na escola. E para explicar quem é a mãe dele ou quem é o pai dele. Satanás quer distorcer a família. O ataque do inferno é contra a família. O ataque de Satanás é para poder minar dentro de casa. Tudo que ele pode fazer, irmão, é constranger a sua casa. É mostrar que a casa do vizinho, que a terra do vizinho é melhor do que a sua.
Mas às vezes é fantasia, às vezes é mentira. Deus quer que nós cuidamos da nossa casa. Jesus nos ensinou isso. Foi por isso que a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Marcos, que Jesus, terminando o seu ministério, voltou para casa. Jesus também tinha um lugar. A Bíblia diz que o homem pecou, e nós ficamos errantes. Por isso que Jesus, na sua palavra, e os apóstolos diz: nós somos peregrinos na terra. O que é peregrino? São pessoas que não têm casas espirituais. Nós não temos casa, aqui não é a nossa morada, não é. Nós perdemos ela lá no jardim do Éden. Deus nos colocou para fora por causa do pecado de Adão. Então Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de São João, disse: eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai tem muita morada, e eu vou levar vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Porque o homem precisa ter casa, mas Satanás está irado, porque você vai voltar para casa, e ele ficou sem casa. A ira de Satanás, ele vai fazer de tudo, irmão. Ele vai te ofertar tudo para tirar você da sua casa. Ele vai te dar tudo, ele vai planejar tudo, e começa devagarzinho. Começa oferecendo dinheiro, promoção no serviço, começa ficando longe de casa, longe da família, longe de filho, e dinheiro, aí daqui a pouco você constrói uma mansão, sem ter ninguém lá dentro. Constrói quarto para filho, quarto, cozinha montada, mas não tem mulher para cozinhar. Satanás te enganou. Tomou o seu maior patrimônio: casa, família. O maior patrimônio de um homem: família. Um Heraldo diz uma palavra ontem muito interessante. Esse negócio de falar assim: meu amor acabou. Amor não acaba. Amor você decide amar. Amor é decisão. Amor não é beleza. Amor é escolha. E a Bíblia diz que Jesus te amou antes de você o conhecê-lo. Jesus não falou assim: eu vou conhecer ele, vou ver se ele é bonito, se ele é amoroso, se ele ora, se ele vai se tornar... Não, Jesus o amou, porque Deus nos amou. E pronto. Amor é decisão. Amor é escolha. Amor é propósito. Mas Satanás está enganando, irmão, enganando. E vem enganando a sociedade, enganando. E a Bíblia diz que nós devemos cuidarmos da nossa própria casa. Nós devemos cuidarmos da nossa própria família. Porque às vezes distraímos com as coisas da vida. E somos levados para tantas coisas. Tem gente que construiu muitas casas, mas a mulher não está nem interessada na casa que ele construiu. Porque construiu a casa pisando em cima da mulher. Tem gente que lutou noite e dia para comprar um carro, mas para a mulher entrar no carro tem que limpar o pé. A sociedade vai dividindo. Começa a ser as divisões. Tem gente, irmão, que tem tudo separado em casa. O marido tem a sua colher, tem a sua faca, tem o seu prato, tem a sua toalha, tem o seu travesseiro, tem o seu... Tem tudo lá separado. Tudo. Tem a sua carne, tem, né? Todo mundo come ovo, mas ele não come. Se tiver um pedaço de carne, é só dele. Família. Família é uma instituição divina. Família é plano de Deus. Então a Bíblia diz assim: minha mulher precisa melhorar. Às vezes quem precisa melhorar somos nós. O inimigo vai atacar algum lado. O inimigo vai atacar algum lado. Alguns casais falam assim: a minha mulher não é a mesma de quando eu casei. Mas você também não era, irmão. Quando você casou, você tinha cabelo, você não tinha barriga. Olha no espelho para ver uma hora, né? Olha uma hora, para uma hora no espelho e vê se você é o mesmo. Acabou. Então a Bíblia recomenda que nós devemos edificar a nossa casa. E cabe a nós edificar a nossa casa. A família deve ser edificada. E nós devemos cuidar disso, porque Satanás quer entrar dentro da nossa casa. E tem entrado em muitas casas, irmão. Em muitas. Destruído famílias inteiras.
Satanás tem reinado dentro de família. A família da nossa sociedade, da nossa era, irmão, ela virou-se uma mistura. Ninguém sabe mais quem é nada. Filho não respeita pai, o pai não respeita mais filho, mãe não respeita filha, filha não respeita mais mãe. O primeiro passo de uma casa começar a ser abalada é quando se perde o respeito. É quando se perde o respeito. Então a Bíblia diz que nós devemos edificar a nossa casa. É nós que edificamos a nossa casa sobre uma rocha, porque o vento vai assoprar, a água vai correr, os rios vão passar, a chuva vai cair, mas a casa está edificada sobre uma rocha. O plano de Satanás é tirar nós de dentro de casa. Esse é o propósito do diabo. Você pode inventar um monte de coisa, mas o plano de Satanás é tirar o homem de dentro de casa. Você pode ter 1000 razões, falar assim, olha, eu saí de casa, eu tenho o plano de sair de casa, eu vou sair de casa, e você pode numerar uma folha, com mais de 100 artigos, e no final dessa folha que você escrever, você vai ler a palavra escrita de Satanás, eu consegui tirar você da sua casa. O plano dele é esse. Para uns eles apresentam uma mulher, para outros ele apresenta dinheiro, para outros ele apresenta tantas outras coisas. Mas o final de tudo é tirar o homem de casa. Então o segredo da nossa vida é manter a nossa casa. É tão difícil voltar. Você viu o filho pródigo? Como é difícil voltar para casa. Não é fácil voltar para casa. Porque para voltar para casa nós precisamos engolir todo o nosso orgulho. Voltar para casa, irmão, armar uma tenda na porta da saída, é difícil. A porta da saída, da onde nós saímos, e voltar e falar, Deus, o Senhor mandou embora, mas eu estou aqui. Andei, quero entrar de volta. Foi isso que Caim fez. Andou e falou assim, quero entrar de volta. Não tinha outro lugar. O que Caim está dizendo para mim e para você, é que quando nós saímos de casa, pode andar onde você quiser. Não tem um lugar igual a sua casa, irmão. Olha para esse irmão e diga assim, não tem um lugar melhor do que a sua casa, irmão. Tem um lugar melhor do que a sua casa? Não tem. Você pode estar no hotel mais chique, mas a sua casa, Satanás sabe disso, irmão. Você pode conquistar tudo, mas se você não tiver a sua casa, não vale nada. Então a Bíblia diz para mim encerrar e orar com você. E você quem deve zelar pela sua família. Satanás quer entrar dentro da sua casa e colocar alguém para fora. Então eu digo como disse Agar, ou como disse Sara a Abraão, se você não pôr Ismael para fora, esse menino vai crescer. Ele já está com 14 anos, vai ficar com 16, com 18, vai ficar com 20, vai tornar guerreiro e vai pôr nós dois para fora. Então é melhor pôr esse menino com 14 para fora. Senão nós não vamos conseguir criar Isaac aqui dentro. Se não põe Ismael para fora da casa, quem sai para fora da casa depois é você. Quem vai embora de casa depois é você. Quem abandona a casa depois é você. Se você, traduzindo isso, se você não colocar os seus problemas para fora, enquanto ele é pequeno, o problema vai crescer, quem vai para fora vai ser você. Pastor Cláudio diz numa das suas pregações que ele atravessou o Rio de Janeiro uma hora da madrugada para atender um casal, porque o casal estava indo embora, e ele diz assim que cruzou o estado lá, a cidade do Rio de Janeiro, e quando chegou de madrugada lá na casa do casal, que estava sendo separado, e o casal já estava com a mala arrumada, e quando ele chegou para atender o casal, a mulher irmã estava chorando, o marido estava dizendo para ir embora, e ele perguntou qual era o motivo da briga, e a mulher disse assim, por causa de uma sardinha. Eles brigaram por causa de uma sardinha. E o pastor olhou para ele e falou assim, a sardinha está colocando você para fora de casa. Você está indo embora para fora de casa por causa da sardinha. Ele disse assim, dai aqui que eu vou comer essa sardinha e já resolve o seu problema. Às vezes as coisas são pequenas, irmão. O propósito de Satanás é colocar o homem, destruir a família, destruir filhos.
Quando os filhos vão embora de casa, os pais ficam sentindo, não sabem onde os filhos foram, porque não suportaram viver dentro da casa, não suportaram a pressão de casa. Então eu trago uma palavra da parte de Deus essa noite. Cuide daquilo que Deus te deu, cuide daquilo que Deus entregou na sua mão, porque Deus vai requerer de você. É a sua casa. Cuidado da sua estrutura, da sua família. O que traz a felicidade não é o dinheiro, mas é edificar a sua casa. Firma ela. Casamento é uma instituição divina. Casamento é uma instituição, eu sempre digo quando faço casamento, que casamento é uma instituição divina, feita por um contrato social, um contrato civil de uma sociedade. Casamento sempre foi e sempre será uma sociedade. Cada um entra com 50%. E se nós começamos a deixar a desejar, é porque o outro está investindo mais, para manter a firma aberta. Então você precisa cuidar da sua casa, porque Satanás quer que a sua firma fale. Satanás quer que a sua firma feche a porta. Satanás quer que a sua firma, irmão, fique fechada. Mas Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Família é uma instituição divina. Isso não foi plano do homem. Isso não foi plano do homem, isso foi plano de Deus. Então guarda a tua casa, guarda a tua família, vela por ela. É um tal de, às vezes, esposa olhar e dizer assim: olha, meu marido é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Aí às vezes Jesus tem que quebrar o pescoço, porque às vezes fica aquela grande dificuldade. Mas você precisa instituir, valorizar a sua família. Família é uma conjunção. Eu termino dizendo a você o que Paulo diz a Efésios. Quando Paulo revelou sobre o casamento, ele diz assim que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ele fala assim, amor de entrega. E a mulher deve honrar o seu marido, deve respeitar o seu marido, como Sara chamava Abraão de meu senhor. E assim também como a igreja respeita e honra a Cristo. Casamento. Existe uma regra. Há uma instituição divina, existe uma regra. Não tem como errar, se nós andarmos pela palavra do Senhor. O que Satanás quer, irmão, é dividir. O que Satanás quer é separar. O que Satanás quer é que nós não reunimos mais e sentamos mais à mesa para comer. Satanás não quer os pais perderem o domínio dos filhos. Os filhos namoram com a idade que pensam e que quer. E depois os pais ainda falam assim, fazer o quê, né, irmão? Tá ficando idadinha, né? Fazer o quê? Eu não tenho mais domínio. Mas como que não tem o domínio? Quem é que compra roupa para isso aí? Como é que compra roupa para isso aí? Tem domínio. Às vezes nós não entendemos família. Não deixa de ter a nossa responsabilidade. Deus te colocou como cabeça da sua família. E o filho, enquanto ele tiver a menor idade, e enquanto ele morar debaixo do seu teto, ele tem que comer o que você colocou na mesa, ou ele tem que colocar o que ele vai comer. Pode ter 20, 30, 40 anos. Isso é família. Família. Instituição divina. Que Abraão tinha 90, mais de 120 anos, 130 e poucos anos, quase 140 anos, mandou buscar uma mulher para Isaac. E Isaac tinha 40 anos e não tinha namorado. E casou com a mulher mais linda que se podia achar, só porque obedeceu o pai, que era Rebeca. Nem o rei do Egito tinha uma mulher como Rebeca. Nem o rei dos filisteus tinha uma mulher como Rebeca. Aí os filhos ficam naquela briga para namorar, arrumam a Dalila, depois fica naquela luta, trazendo os netos para o pai criar. Família. Satanás quer dividir a sua família. Família não pode haver a divisão entre que o pai concorda de um lado e a mãe concorda com o outro.
A partir do momento que os filhos descobrem que os pais e a mãe estão divididos, eles crescem em cima da divisão. Isso é família. Satanás quer dividir a nossa casa. Satanás quer rachar o nosso lar. E depois, na verdade, eu concluí aqui, um pastor chegou num dia, num culto, e era tempo de carnaval, e colocou no projetor da igreja aquela cena. E quando é tempo de carnaval, que a Rede Globo faz aqueles anúncios de carnaval, não faz aqueles anúncios de carnaval, que tem aquelas mulheres nuas. Aí o pastor pegou e falou assim: por favor, nós vamos assistir agora aqui um negócio aqui no projetor. Aí mandou apagar uma parte das luzes e ligou. Aí era aquele negócio da Globo Beleza, aquele negócio de carnaval. Aí apareceu aquelas mulheres dançando e sambando. Aí quando terminou, era um culto de domingo como esse, os irmãos ficaram escandalizados. Aí o pastor olhou e falou assim: você está escandalizado? Porque passou isso aqui na tela da igreja? Por que você não se escandaliza quando passa na sua casa? Por que você não escandaliza depois de você ver tudo isso lá? Você vem com a roupa de crente, com a Bíblia de crente, com a sua família para congregar aqui. Qual é a diferença da santidade? Da igreja ou lá em casa? Se lá em casa é o nosso santuário. A igreja é onde nós congregamos a família, mas a nossa família está em casa. Essa é a família de Cristo. Esse é o rebanho que Jesus me deu. Mas eu tenho 4 ovelhas, tenho 3 ovelhinhas lá na minha casa, que eu pastoreio lá. Aí eu pego essas 3 ovelhinhas e trago aqui, para nós congregarmos juntos. O que se vê na nossa casa não tem importância nenhuma de se colocar nesse projetor. Porque é a nossa casa. É a nossa casa. O que nós convive lá é o que se reflete aqui. Família. Então que nesta noite você guarde. Satanás quer nos dividir, nos separar, irmão. Quer destruir a nossa família. Conversamos com muita gente aqui, mas a coisa mais triste é de você não poder conversar com os seus lá. É nós sorrirmos aqui, mas dentro da nossa casa, que tem 4 cômodos, não consegue sorrir. Satanás está querendo dividir e tirar da dentro da sua casa a sua alegria. A hora que a sua casa pegar fogo, este lugar que incendeia de uma tal forma, irmão. Você já pensou uma brasinha sentando perto da outra brasinha, uma brasinha sentando perto da outra brasinha, uma brasinha sentando perto da outra brasinha, e vai sentando, irmão? Deus, Ele quer que nós edificamos a casa, e eu termino para orar com você. É o último verso que eu vou citar, que está no livro de Jó. E assoprou um vento, e deu nos 4 cantos da casa de Jó, e a casa caiu. Por que não assoprou lá no meio do pasto? Porque Satanás, primeiro, quando ele quer destruir um homem, primeiro, ele destrui a sua casa. Quando Satanás ira com um homem, a primeira coisa que ele vai fazer com o homem é derrubar a sua casa. E daí não tem onde você chorar, não tem a quem te acolher, não tem quem te abraçar, não tem quem te aconselhar, não tem aonde você se inclinar. É isso. Guarde isso. Talvez hoje seja nosso primeiro dia, nosso primeiro culto. E talvez você esteja em silêncio, olhando para mim. Mas você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa estabilizar a estaca da sua casa. Satanás está irado, porque o dia que ele derrubar a sua casa, a sua vida espiritual também cai. O dia que ele acertar a tua casa, a tua vida espiritual também ele acerta. O dia que ele entrar na sua casa e arrombar a porta, a sua força também, irmão, se vai. Então ore pela sua casa. Ore pela sua família. Ore pelos seus. Valorize aquilo que você tem, que é o maior patrimônio que Deus tem lhe dado. Chama-se família.
E Satanás está querendo derrubar a sociedade. Satanás está querendo bombardear a família. Em tudo que se vê hoje, em tudo que se nota, em tudo que se discute hoje, o assunto é família. Família. Então que essa noite eu trago uma palavra da parte de Deus para você. Satanás perdeu a sua casa, tirou Adão de dentro da sua casa, tirou Caim do seu lugar. Caim andou vagabundando pela terra até ficar na porta do Éden, novamente, numa terra chamada Nob, numa casa que ele construiu. E Deus não matou Caim por causa dos filhos. Deus não matou Caim porque Caim ainda gerar, da descendência de Caim ainda tinha fruto. Porque senão Deus tinha matado Caim. Então que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. Vamos ficar em pé, eu vou orar com você. Família. Família é uma instituição de Deus, algo tremendo para a nossa vida. Uma autora americana, ela conta de uma história de umas bruxas americanas que se reuniram no tempo em que ela também estava lá para atacar uma casa, uma família. E as bruxas se levantavam e os demônios incorporavam no lugar. Era tão terrível que os demônios incorporavam. E os demônios foram enviados para destruir esta família. Quando chegou lá, o pai, a mãe e 2 crianças estavam ajoelhadas na sala, orando. E um exército de anjos, um do lado do outro, em volta da casa. Aí ela conta que foi ela que mandou os demônios. Os demônios foram e voltaram. E disseram assim: eles estão ajoelhados na sala. E os anjos fizeram um cerco em volta da casa. Não tem por onde entrar. Família. Termino dizendo a você: a hora que você puder, coloque a mão, abençoe os filhos, profetize na vida deles, levante na sua casa como sacerdote, ore a Deus, peça a Deus para que Deus dê graça, porque Satanás não tem pressa, não tem pressa, não tem pressa. Mas eu quero orar com você essa noite. Eu gostaria que, se você está no nosso meio e se você está com aquele trabalho, tem a sua família com os nomes marcados, eu gostaria que você fizesse três filas, uma em cada corredor. Eu vou pedir para que cada 2 corredores, a cada corredor, 2 obreiros façam uma fila. Os irmãos vão pôr a mão na sua cabeça para poder interceder pela sua vida e pela sua família, que está marcado no nome desse papel. E eu acredito que Deus fará uma grande obra. Quem sabe você está com a família, alguém que você conhece está sendo destruída, a família está sendo separada, Satanás está querendo tirar alguém da sua casa, fazendo um grande propósito. Mas Deus, esta noite, tem propósito para a sua vida. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Durante esses dias que nós vamos estar aqui anunciando a palavra do Senhor e pregando, Deus estará visitando a sua parentela, apresentando o seu marido, apresentando a sua família e transformando o coração, mudando o pensamento, porque Deus é fiel com a sua promessa e a sua palavra. Nós vamos fazer uma fila nesse corredor. Se você puder sair e fazer uma fila nesse corredor, vou pedir para que cada 2 corredores desses, 2 obreiros possa orar. Eu vou orar pela sua vida esta noite, pela sua família, porque Deus tem planos para a sua família. Plano, pode fazer no corredor isso, faça em cada corredor uma fila, para não acumular uma só. Eu vou interceder pela sua casa. Se a sua família está destruída, Deus esta noite entrará com providência na sua vida, e eu creio que durante esses dias de oração que nós estamos envolvidos, o Senhor vai trabalhar na sua casa, o Senhor vai trabalhar na sua vida, o Senhor vai trabalhar no meio da sua parentela, o Senhor vai converter os seus filhos. Hoje eu estou falando sobre a sua família. Hoje eu estou trazendo uma palavra dizendo para você que Satanás quer destruir a sua família. Estou dizendo que Satanás vai querer levantar alguém dentro da sua casa para destruir a sua família. Mas Deus tem promessa para a sua casa. Deus tem promessa para a sua casa. Ainda que o homem peregrine por todo lado, ele vai construir uma tenda na porta do Éden, querendo entrar por ela. Mas eu vou orar por você essa noite. Os irmãos vão colocar as mãos. É só ficar um de frente para o outro assim. Está faltando um irmão aqui, 2. Está faltando um com o pastor. Não tem mais nenhum irmão. Para nós orarmos a Deus, nós vamos colocar a mão sobre a sua vida.
Deus é fiel com a sua palavra. Eu sei que você tem os nomes e você acredita. Eu sei que a sua família às vezes precisa ser unida. Eu sei que às vezes existe mágoa, existe ressentimento. Eu sei que às vezes existe tristeza no coração. E durante esses dias Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Mas hoje eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pelo seu casamento. Eu vou orar pelo seu relacionamento conjugal. Eu vou orar por você essa noite. E você vai segurar esses envelopes. E Deus entrará com providência para mudar aquilo que ninguém pode mudar. Porque eu acredito que Deus fará uma obra na sua vida. Segure a sua mão. Eu vou orar enquanto os irmãos só vão colocando a mão para Deus confirmar aquilo que Deus tem a fazer na sua vida através deste envelope, através dos nomes que está escrito aqui. Nós vamos fazer um projeto de oração, projeto família. Deus vai restituir a sua casa, Deus vai mudar o seu casamento, Deus vai mudar a sua família pelo poder da fé. E eu creio pelo poder da palavra, porque nós vamos investir no maior patrimônio que um homem pode ter: família. Ninguém pode ter um patrimônio melhor do que esse. Os anjos não têm, os demônios não têm, mas Deus deu a você um patrimônio como esse, e Satanás quer tomar. Mas há poder no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta noite, eu quero pedir que a tua bênção alcance os teus filhos, que na mão, Senhor, tem um envelope, Senhor. Eles trazem, Senhor, os nomes de uns familiares que estão, Senhor, angustiados, tristes, abatidos, que estão, Senhor, meu Pai, passando dificuldade financeira, dificuldade, Senhor, no relacionamento, dificuldade na vida, Senhor, espiritual, dificuldade na comunhão, de continuar o casamento. Deus, que esta noite eu te peço que todos os demônios que têm investido, Senhor, meu Pai, destruir os lares, vai trazer contenda no meio da família, vai trazer separação no meio dos casais, eu repreendo pelo poder da tua palavra esta manhã. Ó Deus, eu repreendo pelo poder do teu nome, Senhor, esta noite. Vai quebrando os laços do inferno, Senhor, que tem sido levantado, para que possa, Senhor, a família ser alcançada pela tua promessa. Deus, restitui casamento, vai brotar novamente o amor no coração deste marido, no coração desta mulher, no coração deste filho, no coração desta filha. Deus, eu te peço que esta noite a tua palavra venha alcançar a vida dos teus servos, venha alcançar a vida do teu povo, venha transformar, Senhor, meu Pai, curar as enfermidades, tirar as angústias, Senhor, tirar, Senhor, meu Pai, as mazelas do coração, tirar, Senhor, meu Pai, a tristeza da alma, a falta de perdão. Em nome de Jesus, esta noite, as feridas causadas por palavras, causadas, Senhor, por angústia, causadas, Senhor, meu Pai, por os atritos, Senhor, diante, Senhor, do caminhar da vida. Mas esta noite eu quero pedir a tua bênção sobre esta família, eu quero pedir a tua bênção e a tua vitória sobre este teu povo, que pela fé, ó Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eles seguram o nome, Senhor, nos envelopes, eles seguram o nome neste cartão, o nome, Senhor, do filho, o nome, Senhor, da esposa, o nome, Senhor, do marido. Deus, entra com providência na vida da sogra, na vida do sogro, na vida da cunhada, dos cunhados, do genro, das noras, dos netos, dos avós, pelo poder da palavra esta noite. Ó Deus, eu libero, Senhor, meu Pai, a benção, eu libero uma palavra profética para esta família, eu libero, Senhor, meu Pai, o perdão, Senhor, meu Pai, para este casal, em nome de Jesus. Esta noite, muda esse relacionamento, muda este casamento, muda, Senhor, esta família, muda, Senhor, meu Pai, o coração deste filho, muda o coração, Senhor, deste homem, Senhor, a quebranta pelo poder da palavra esta noite. E aonde a nossa força não pode ir, e aonde a palavra não pode chegar, a mão do Senhor poderosa, a palavra do Senhor é poderosa para quebrar, Senhor, os muralhas, para quebrar os corações de pedra, para transportar de alegria as vidas e fazer algo notório na congregação dos santos. Eu te peço esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba da parte de Deus um milagre para a sua vida, um milagre para a sua casa, para o seu lar, em nome do Senhor. Eu creio na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus que restitui as famílias e a sua casa. Em nome de Jesus. O que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se o bem se perdeu,
Se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar, pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se o bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai